Este homem, para salvar sua filha, passou por inúmeras vidas para lutar, mas sempre falhou. Ele só tinha a opção de se sacrificar para voltar ao primeiro dia. Até que restasse apenas uma última vida, ele também dedicou 40 anos para encontrar o caminho certo. Mas a última volta também foi a primeira vez que ocorreu uma variável. Ele foi atacado por milhares de zumbis. Mas com uma forte determinação, seu corpo passou por transformações. Não apenas se tornou imune ao vírus, mas sua força física aumentou 100 vezes. E já falamos o suficiente sobre isso? Vamos começar a história. Filha, me perdoe. Uma garota de uniforme escolar jaz em uma poça de sangue sobre a chuva, com os olhos bem abertos. Os olhos da garota agora apertam as gotas de chuva, que caem fracamente em seu rosto. Pai, eu a matei. Um homem está ajoelhado diante do corpo de sua filha. Um número estranho aparece em sua cabeça. As lágrimas do pai caem incessantemente, aparentemente, isso é inevitável. Ele confessa, não apenas uma vez, mas 99 vezes. Então ele permanece ajoelhado diante do corpo de sua filha por um longo tempo. Então ele de repente se levanta, cobrindo as lágrimas com a mão. Ele também toma uma decisão, a última chance restante. A chuva fica cada vez mais forte. As lágrimas do pai não podem ser contidas. Ele sussurra para sua filha: acredite em mim, Dami. Seu rosto agora está furioso. Seus olhos cheios de determinação. Número 1 em sua cabeça parece ser a última chance que ele tem. Desta vez, eu definitivamente não vou falhar. Um homem deitado na cama acorda de repente, com os olhos arregalados. O homem liga à TV, que mostra o noticiário sobre a cidade, agora cheia de mortos-vivos. Hordas de zumbis atacam pessoas, espalhando caos por toda parte, enquanto outros só conseguem fugir, impotentes. 2 O mundo desmoronou, em um piscar de olhos. Um par de pernas entra lentamente no quarto, e uma voz pergunta: pai, o que você está assistindo? Parece que quem entrou é a filha do homem. Os dois parecem determinados. Nós temos que sobreviver. O pai abraça o corpo de Dami, chamando-a desesperadamente: Dami, acorde. Por favor, não me deixe sozinho. Mas, vendo sua filha morrer diante de seus olhos, o homem chora incessantemente. Para um homem de meia idade e uma menina, viver neste mundo é como viver no inferno. Talvez o homem de meia idade tenha decidido seguir sua filha. Ele se enforcou. E assim nós morremos. No momento em que tudo terminou. Mas de repente, a corda se rompe. Então o anjo supremo com asas etéreas apareceu bem na frente daquele homem, e ele se ajoelhou diante do anjo. Um par de asas cobriu os olhos do anjo, e o anjo abriu a boca, como se dissesse algo que deu esperança ao pai: eu recebi uma chance novamente. O homem acordou novamente, com o rosto coberto de suor. Ele acordou novamente em seu quarto, mas agora o número em sua cabeça era 99. Ele se levantou bruscamente, olhando para seu corpo intacto e gritou em pânico: ainda intacto, que diabos está acontecendo? De repente, ele olhou para o lado, percebendo algo em sua cabeça. Ele olhou no espelho e viu um número em sua cabeça, e se perguntou: que número é esse? Batidas fortes e repetidas na porta. O homem corre pelo quarto da filha, batendo forte na porta e chamando sem parar: Dami riu. Dami abre a porta depressa. Dami abre a porta irritada, questionando: pai meu, Deus, que barulho é esse no meio da noite? O que foi? O pai dela segura firmemente os ombros dela, sacudindo e perguntando: Dami, você está bem? Você está viva? Não está. Está Dami. Ao ser agarrada pelos ombros pelo pai, pai exclama com dor: o que foi? Pai teve um pesadelo. De repente ele agarra o braço dela com força. Os dois se vestem rapidamente, pegam as mochilas, abrem a porta e saem de casa. Não diga nada, apenas siga o papai. Ai meu Deus! Porque o senhor sempre faz isso. O pai de Dami a arrasta para longe enquanto ela o segue. Reclamando: pai, estou cansada.
Me solta, pai, não há tempo. Então ele se vira e encara a filha gritando, senão nós vamos M. Antes que ele termine a frase, zumbis aparecem atrás dele atacando em massa. E o pai da dama acordou de novo naquele quarto, e ele se levantou gritando. Seus olhos mostravam dúvida. Ele tinha voltado, ele olhou para o espelho ao lado, e o número em sua cabeça havia diminuído para 98. Olhando para aquele número em sua cabeça, ele percebeu o verdadeiro significado dele. Ele sentou-se em silêncio, pensativo no quarto por um longo tempo. Naquele momento, percebi que aquele número era o número de vidas restantes que ele tinha. Sua mão apertou o cobertor com tanta força que suas veias saltaram. Em outras palavras, era o número de oportunidades. Um taco de golfe atinge a cabeça do zumbi em cheio mais uma vez. Pai e filha saem. O pai de Dami usou um taco de golfe para matar aquele zumbi. Hoje eu fiz tudo o que pude para salvar minha filha. Os zumbis agora estão por toda parte, e as chances de salvar a filha do pai de Dami agora são de apenas 71 vezes. Ele disse para si mesmo, mesmo que eu tenha que fazer coisas imorais, eu estou disposto a fazer tudo por ela. Os zumbis agora capturaram Damin. O pai dela também foi subjugado por 2 zumbis. De repente, ele puxa uma adaga, mas o pai de Dami usa a própria adaga para apunhalar o próprio peito. Cena muda para as próximas regressões. Aquele homem ainda luta persistentemente contra os zumbis. Ataques contínuos caem e o sangue deles espirra por todo lado. Aquele homem mais uma vez levantou o taco de beisebol. Então um golpe forte direto no zumbi. Aquele zumbi foi despedaçado por ele. Atrás dele havia uma pilha de zumbis que ele havia eliminado. Após uma luta cansativa, ele estava sem fôlego. O pai de Dami olhou para a luz, apesar de centenas ou milhares de chances. Dami agora se transformou em zumbi. Ela aparece atrás de seu pai. Os chamados fracos dela com... Ele olha para sua pobre filha. Pai, me salva, por favor. Oi, Dami. Abre a boca para morder o ombro de seu pai. Então, por instinto de pai, ele aceita ser mordido por ela. O homem abraça sua filha. Um pai fraco como eu só pode ver você morrer mais. O pai de Dami, com uma mão segurando a filha, e com a outra apontando a arma para a cabeça, se prepara para puxar o gatilho. O som do tiro significa que mais uma oportunidade terminou. Aquele homem voltou ao ponto de partida, uma lágrima parada na pálpebra. Ele abre os olhos lentamente, e as lágrimas começam a escorrer. Dessa vez, ele não se levanta abruptamente como antes, apenas fica deitado, chorando em silêncio. O homem joga o cobertor para o lado e se senta. As lágrimas continuam rolando pelo rosto dele. Dami, que está dormindo no quarto ao lado, acorda de repente. Ela abre a porta, sai do quarto e olha para o pai, confusa. O que foi, pai? Está muito barulhento para essa hora. O pai dela já tinha se vestido, preparado as armas e colocado na mochila. Ela viu o pai assim e arregalou os olhos, chocada. O rosto do pai de Dami agora estava frio e sem expressão. Pai, ele lentamente estendeu a mão em direção à filha. Ele imediatamente abraçou Dami. Os olhos dele estavam fechados, com as pálpebras ainda úmidas. O homem aproximou a boca do ouvido de Dami e sussurrou. Eu prometo. Ele abraçou o corpo de Dami e jurou a ela, mesmo que eu falhe centenas, milhares ou milhões de vezes, eu vou sobreviver para te salvar. Confia em mim. Os olhos do homem estavam escondidos sobre a sombra do chapéu, impossibilitando ver sua verdadeira expressão. O pai de Dami olhou diretamente para o rosto dela, afirmando, entendeu, filhinha? Ele estendeu a mão e acariciou suavemente o rosto, atônito de Dami pai. Cena muda para a próxima regressão. O homem carrega o corpo da filha nos braços, enquanto caminha. Pela 99ª vez, ele finalmente chegou à cidade grande, finalmente encontrou um refúgio perfeito. Os soldados rapidamente encontraram Dami e seu pai, a base militar conjunta protegida pelos soldados.
Aquele homem foi levado para o hospital, a equipe médica do hospital universitário, cuidando dos sobreviventes. Graças às condições e à sorte, este lugar não caiu no caos. Pais e filhos ainda estão seguros e felizes brincando, verdadeiramente um refúgio perfeito. O pai viveu a vida toda ali. O pai de Dami se foi. Agora ele está numa cadeira de rodas. Segurando um buquê de flores, em frente ao túmulo, ele vai até o túmulo da filha e conversa com ela. Já se passaram 40 anos desde que venho aqui. Minha filha. Ele se inclina suavemente, coloca o buquê de flores em frente ao túmulo da filha. Fui muito cuidadoso, porque é minha última chance, um lindo buquê de flores, colocado em frente ao túmulo de Dami. E agora tenho certeza, talvez o homem tenha vivido, até agora por causa da filha. Este lugar não é perigoso. Se pudermos sobreviver até aqui, então este será o nosso destino final. Ele levanta a arma para a cabeça pronto para puxar o gatilho. Espere por mim, Dami. Já vou te buscar. Um tiro, soa novamente, pondo fim à vida de Daum. Ele retornou ao ponto de partida, e esta é a última chance. Dami e o pai dela, rapidamente pegaram roupas e todos os equipamentos. O pai lançou um olhar de soslaio para Dami ao lado. Dami também olhou para o pai com um olhar desconfiado. Pouco antes de chegarem ao último abrigo, Dami morreu, e a memória de ele mesmo matando a própria filha voltou. A culpa é minha. Ele mordeu o lábio com força. Em seu coração, ele estava determinado a passar 40 anos, repetindo centenas de vezes para se preparar, apenas para salvar a filha. No final, as veias da mão dele saltaram enquanto segurava a maçaneta da porta, com força. Ele olhou para fora com olhos determinados. Desta vez, pai, você não pode cometer erros de jeito nenhum. Mas quando o pai de Dami olhou para fora, viu que os zumbis já estavam na porta de casa. Não são 2 ou 3, mas uma horda de zumbis se reuniu aqui. Ele olhou para a multidão de zumbis, à sua frente com medo. Dezenas de milhares de zumbis chegam sem parar, querendo matar pai e filho. Durante 40 anos, pensei em dezenas de milhares de cenários, mas nunca uma vez. Os olhos daquele homem se arregalaram, ele ficou parado, e parei para pensar nisso. Inúmeras memórias de ele derrotando cada zumbi, uma a uma, apareceram em sua mente, porque nas 99 vezes anteriores, essa situação nunca aconteceu. Os zumbis avançam ferozmente. Eles se empurram sem parar para avançar. Eles estão correndo loucamente, em direção ao pai de Dami. Algo tão óbvio que nunca foi pensado. As mãos dos zumbis quase tocaram o corpo dele, mas ele ficou parado, imóvel na frente da porta, sem nenhum zumbi. Dami correu para trás dele e gritou pai. Ele imediatamente empurrou a filha para trás. O empurrão dele fez Dami voar para longe. E ela gritou de dor. Ele olhou para a filha lá dentro. Dami também ficou sentada imóvel, olhando para o pai. A porta estava se fechando lentamente, diante dos olhos chocados de Dami. O forte estrondo da porta fechando fez Dami se assustar e cobrir o rosto com as mãos. Pai, ela correu rapidamente para que a porta não parasse de chamar. Pai, o que você está fazendo? Ela batia freneticamente na porta. As lágrimas já começavam a cair. Abra a porta, pai, rápido. O homem usava seu corpo para bloquear a porta, impedindo que os zumbis entrassem, pai, e ele deixava que o dilacerassem. Mas não soltava. O olhar dele ficou vazio. A dor de perder a filha, como se estivesse dilacerando suas entranhas. Dami chorava alto lá dentro, com pena do pai, que já havia passado por isso 99 vezes. Com o coração partido, o homem deixava que os zumbis o mordiscassem, mas não soltava a dor da morte. O pai já estava acostumado. Ele voltou ao tempo em que Dami tinha acabado de nascer. O olhar carinhoso que ele dedica à filha demonstra um amor sem limites. Então, ver a filha sorrir enche o coração dele de alegria. Vocês dois estão separados por uma porta, mas como se estivessem em mundos diferentes. Filha, talvez este seja o fim de verdade. Será que o papai vai morrer para sempre?
A imagem da filha sendo atacada por zumbis não sai da cabeça daquele homem. Parece que a ordem de zumbis está cada vez maior, e o pai de Dami não consegue mais se defender. Não. Ele tenta se levantar. Mesmo sendo atacado, e não desiste. Ele suporta tudo por sua filha. Pai, mesmo que morra 100.000 vezes, o papai estará bem. O corpo dele estava cheio de veias saltadas. Zumbis continuavam a mordê-lo, mas enquanto estivesse vivo, os olhos do homem perderam as pupilas. Ele abriu a boca e gritou. Então pai não podia morrer. Então o poder dele pareceu explodir. Os zumbis foram arremessados para longe por sua força. Os que estavam prestes a voar estavam espalhados no chão. A mão daquele homem lentamente se aproximou de um zumbi à sua frente. Ele também acertou um soco naquele zumbi. Seguiram-se golpes consecutivos, derrubando cada zumbi. Um zumbi aproveitou a oportunidade para morder o ombro do homem. Mas ele também mordeu o zumbi rapidamente. A boca dele não soltava o zumbi, e uma mão segurava a cabeça de outro. Ele socou a barriga de um zumbi que se aproximava, e então jogou 2 zumbis para o alto. Muitos zumbis foram derrubados por ele. Os zumbis agora pararam ao testemunhar aquela cena. Eles não ousavam se aproximar dele, nem mais um passo. Então o pai de Dami olhou para os zumbis atrás dele. Ao verem aquele olhar, eles imediatamente gritaram de pavor. Dami permaneceu sentada imóvel em frente à porta. Então a porta começou a se abrir lentamente, um raio de luz entrando, e Dami, com o rosto cheio de lágrimas, olhou para cima, a 100ª falha, e mais uma vez, me foi dada outra oportunidade. O pai dela abriu a porta e entrou. Ele olhou para ela. Não se preocupe, Dami. Mesmo que eu não seja mais humano, eu vou te proteger até o fim. Ele esboçou um sorriso. Um sorriso para tranquilizar sua filha. Os olhos dele agora estavam vermelhos. Ele perguntou a Dami: você está bem, minha filha? A cena muda para o 7º dia após o início da pandemia. As ruas agora estão desertas, mas dentro do supermercado à Marte ainda há pessoas, e as luzes ainda estão acesas. Um soldado com uma expressão feroz vê algo. O que é isso? A equipe de segurança deste lado levantou suas armas, em defesa. Quem é você? O pai de Dami a protege atrás dele. O soldado parece muito curioso ao ver os dois. Aqui está cheio de zumbis por toda parte. Afinal, que diabos, você é para ainda estar vivo e ter chegado até aqui? Quando o soldado não ouve o pai de Dami responder, ele imediatamente grita com raiva. Precisa que eu fure sua cabeça para você abrir a boca. Então ele parece perceber algo e o questiona. Ei, o que aconteceu com seu rosto? O rosto do soldado ficou carrancudo e assustado. Ele provavelmente já percebeu. Não me diga. O pai de Damil usa óculos para esconder seus olhos vermelhos. E aquele soldado, ainda achando tudo simples, pergunta: você é famoso porque está usando óculos escuros. De repente, um garoto se aproxima e diz: saiam daqui. Esquadrão, tigre apelido, aranha venenosa. Ex-capitão Chá, e rir. E aí Irã se aproxima de pai e filha e quer expulsar a luz. Não tem mais espaço aqui. Vão procurar outro lugar? Não estão me ouvindo. Ir com as sobrancelhas franzidas. Olha diretamente para o pai de Dami e ordena: eu mandei vocês irem embora. Mas ele não responde. Ela parece surpresa. O pai de Dami, então, aponta para a filha e explica para Iri: minha filha está vagando pelas ruas há uma semana. A asma dela está atacando de novo. Que sofrimento! Por favor, me ajude a salvá-la. Eu ouvindo o pai inventar essa história, Dami imediatamente coopera e tosse algumas vezes. Ele junta as mãos, implora a Ir: se realmente não for possível, por favor, aceitem só ela. Por favor, eu imploro. Dami, ao ouvir o pai dizer isso, fica perplexa. Após as súplicas dele, a expressão de Ir permanece inalterada. Mas então ela ficou furiosa de repente, com as veias saltando no rosto. O cara que chegou antes viu isso e disse: esse idiota é louco.
Ele também se aproximou dos dois, pai e filho, jogando lenha na fogueira. Ele deve pensar que apelar para as emoções vai comover o capitão. Depois de tudo isso, ele ainda tenta apelar para o sentimentalismo. Em algum momento, ele começou a chorar, tanto que o rosto dela estava todo molhado. A pessoa ao lado dela ficou boca aberta. Ela se virou e ordenou ao soldado: deixe-os entrar. Embora ela estivesse amolecendo, ela ainda disse palavras firmes: eu só preciso de mais pessoas para proteger este supermercado. Limpe o nariz primeiro. O soldado atrás dela continuou resmungando, mas ele não se importou. Pai e Dami olharam para as duas figuras que se afastavam. Ele sorriu, pensando consigo mesmo: ela não mudou nada, a gente chá e ri. Por trás da fachada de IRR, há um corpo resiliente, um ponto de encontro para os soldados sobreviventes, do distrito de Mapo, uma ex-militar que protegeu a Marte. Vendo a figura daquela garota resiliente à sua frente, ele não pode deixar de refletir, fria como uma cobra, mas estranhamente vulnerável ao sacrifício do amor paternal. Oi, Dami! Furiosa, gritou o pai. Ela estava prestes a questionar o pai. O que foi aquilo? É completamente diferente do plano original. Não é isso, Dami. Não é o que você pensa. Nesse momento, um homem se aproximou dos dois e ordenou: vocês dois, venham comigo. Dami, ao ouvir a voz do soldado, Dami imediatamente fingiu estar doente e começou a espirrar, sem parar. Pare com isso. Dami parecia estar doente e sofrendo. O soldado ficou realmente irritado e repreendeu: não brinque. O pai dela se aproximou e abraçou Dami. Ele viu a filha dele parecendo cansada e pensou: o espírito de Dami está piorando mais rápido do que o normal. Ela precisa descansar logo, ou será perigoso. Ele também já tinha imaginado porque a filha estava assim. Isso é por causa de dois eventos que aconteceram há uma semana, e o homem colocou a mão no peito. No próprio corpo. É difícil entender. Eu mesmo mordido por um zumbi. Sobrevivi, e até fiquei forte o suficiente para dominar a luz. Então este corpo mudou a ponto de ser estranho. Mas não sou mais o que era antes. Será que eu... Ele com os olhos vermelhos secretamente especulou: já me tornei um zumbi. A Marte filial a Pigeon. Rota otimizada para sobrevivência no estágio inicial. O pai de Dami olhou para a placa no alto. Suprimentos essenciais completos. O único lugar com poder de defesa. Ele olhou para os prédios em ruínas ao lado. Aqui, Dami estará segura. Uma conversa está acontecendo, porque o prédio ao lado desabou. Isso nunca aconteceu antes. Oi, seu jeito de falar é estranho. Você é do futuro. Quem chega agora e vê a gente, pai e filha, falando: 3 dias atrás, os zumbis invadiram. Ele usou uma arma para atirar em cada zumbi. Os zumbis foram atingidos pelas balas, e nós os atraímos sozinhos para o prédio, onde fomos mordidos. Ele usou um cabo para ir para o prédio ao lado, onde um grupo chegou e matou os zumbis, mas o número de zumbis era muito grande, e eles começaram a atacar o prédio. Então uma bomba explodiu, fazendo os zumbis voarem pelos ares, e ativamos explosivos que tínhamos preparado antes, para acabar com todos eles. A pessoa cospe no chão e xinga os zumbis. Agora devem estar todos secos como lulas, seus idiotas. Talvez alguns tenham tido sorte de sobreviver, mas vão ficar presos lá e apodrecer. De repente, o soldado se vira e olha para o pai de Dami. O olhar dele estava fixo em um ponto. A pessoa achou estranho e se virou, sorrindo interrogativamente. O que foi? Por que esses olhos vermelhos? Ele continuava rindo e brincando, mas não sabia que um loçal, havia aparecido atrás dele. Não me diga que você acha que zumbis podem sair dali. Sério. E as palavras que ele disse se tornaram realidade. Um zumbi gigante estava parado atrás dele. Aquele zumbi tinha 4 olhos, mandíbulas abertas e cheias de saliva. Uma visão repugnante. O soldado lentamente virou a cabeça para olhar para o zumbi. O zumbi gigante levantou a mão. Ele balançou o braço,
e socou o chão com força, fazendo com que o solo ali se partisse instantaneamente. Ele conseguia sentir a vibração mesmo de longe. Aquele zumbi levantou o punho novamente, preparando-se para atacar ele. Mas, felizmente, ela foi rápida o suficiente para evitar o golpe. Os guardas deste lado, ao verem o zumbi gigante, gritaram imediatamente zumbi, de onde ele surgiu, e então Bodami abraçou, enquanto Iri já estava em posição de ataque. Iri, gritou dando a ordem, fogo em tudo. Os guardas, ao receberem a ordem dela, imediatamente levantaram suas armas e atiraram diretamente no zumbi gigante. As balas atingiram o corpo do zumbi gigante à frente, mas pareciam não fazer efeito algum. Ele de repente soltou um rugido. Aquele zumbi gigante avançou direto para o grupo de guardas. Um único soco, ele derrubou um grupo inteiro de soldados. Em um instante, restou apenas um dos guardas que recuava constantemente, aterrorizado. O zumbi não poupou o homem, e continuou a levantar a mão. De repente, uma mochila voou direto para a boca do zumbi Iri. Aproveitando a oportunidade, Iri rapidamente abraçou o soldado, tirando do perigo. Ela o derrubou no chão, gritando: "Corda, quer morrer? Iri agora se acalma. Se concentra. Isso é diferente de 3 dias atrás. Aquilo não é um zumbi normal." E ele se levanta imediatamente e olha para o supermercado atrás dela. Agora os 4 correm para o supermercado. Depois de ouvirem e rir, entrem rápido. O pai da dame tenta falar, mas ela o interrompe. Espera, silêncio, corra. Ele olha para a filha que está correndo ao lado dele. Então seu rosto se torna determinado. Então ele se vira e enfrenta o monstro. Com raiva, ele soca o zumbi. Um plano surgiu na minha cabeça, atraí-lo para a cerca que rodeia o supermercado. E ri com um olhar penetrante. Calculava em silêncio, seja o que for, não vai conseguir romper de uma vez. Vamos aproveitar esse momento para encontrar o ponto fraco. Espera. Os passos de Ir pararam no ar. Ela olhou para frente com o rosto atônito. Todos dentro do supermercado estavam grudados nas janelas, com rostos aterrorizados, como ainda pessoas do primeiro andar. No edifício, lua cheia, todos estão em pânico, incluindo pessoas e crianças pequenas. A evacuação já deveria ter terminado há muito tempo. Mas então os pés de Ir se viraram novamente. Que droga! Ela se virou para o zumbi e ordenou ao grupo de soldados: "Vou tentar chamar a atenção dele. E aí vocês 3 entrem agora." E aí foi ao encontro de Dami, que estava parada atordoada à frente. Nesse momento, Iri percebe o comportamento estranho dela e a questiona: "Por que você está sozinha? E sua filha?" Iri com expressão irritada. "Pense em uma possibilidade, não me diga que o pai dela abandonou e fugiu." Então, antes que Iri pudesse terminar de repreender, da minha ponta para frente, furiosa, um grande estrondo ecoa. Algo acaba de cair. Iri fica paralisada, olhando para a frente. Então ela olha para o lado. Os 2 braços do homem estão entrelaçados. O pai de Dami usa seus punhos para golpear diretamente a cabeça daquele zumbi gigante. A cabeça do zumbi, após os golpes dele, imediatamente se despedaça. O pai da Dami montou naquele zumbi, Tesa, suas mãos tingidas com o sangue dele, e um estrondo alto eco. Todos que testemunharam a cena ficaram atônitos. O homem segurando o bebê também olhou para fora. Ao ver aquilo, ficou pálido. Então ele rapidamente cobriu os olhos da menina que estava na frente. Outro golpe foi desferido, e o sangue daquele zumbi espirrou. Uma mão ensanguentada jazia no chão. Depois de muita luta, o pai de Dami finalmente derrotou o zumbi gigante. Ele então levantou a cabeça e encarou Iri à sua frente. Só então ele falou: "Diante do espanto dos 2, me desculpem." O pai de Dami pede desculpas a ela. A promessa entre pai e Dami, ele não conseguiu cumprir. Ele também tem suas preocupações, por isso teve que fazer isso. E com medo que você se machucasse, seu pai estava apavorado.
e neste momento, está apontando uma arma para o pai da Dami, e ela com o rosto preocupado, pergunta você, quem é você afinal? O pai de Dami, com o corpo ensanguentado, cerra o punho. Ele finalmente revela sua identidade para Irie, Ryumin-suiki. Barbie não quer que ele revele sua identidade. Não sou o pai da Dami. E Dami quer falar para impedir o pai não pai. Se você revelar sua identidade aqui, ela está muito preocupada. Você estará em perigo. Minsuki lentamente leva a mão para tirar os óculos do rosto. Zumbi especialista em zumbis. Iri ouviu isso e ficou parada por um longo tempo. Nesse momento, tanto Dami quanto Iri ficam surpresas com a identidade que Mitsuki revelou. Especialista, o Minsó também explica calmamente para as duas. Depois que os zumbis apareceram, eu analisei cuidadosamente suas características e fraquezas para sobreviver. Ele abre um sorriso para tranquilizar as duas. Que bom que posso ajudar vocês. Conto com a ajuda de vocês no futuro. Depois de ouvir a explicação dele, e ele finalmente relaxa e abre um sorriso. Ah, então é isso. Mas de repente, ela avança com uma adaga no pescoço de Minsuki. Dami vê ela fazendo isso com o pai dela. Imediatamente questiona: o que você está fazendo? Cale a boca. A cabeça do zumbi ainda está no chão. Um monstro que nem balas conseguem derrotar, e você o nocauteou com um soco. E ele também notou algo estranho no rosto de Minsuki. E aqueles olhos vermelhos, que tipo de lutadores são eles? Ela aproximou o rosto, os dois pares de olhos se encontraram e trocaram um beijo. Ah não. Depois ela disse, fala você é humano. Especialista em zumbi. Você está brincando comigo. Um monstro que nem armas conseguem derrotar, e você o derrubou com as próprias mãos. E aqueles olhos vermelhos, exatamente como os deles. Fala, você é realmente humano. Me suculou para IR e rebateu as palavras dela. Não, armas funcionam sim. Ele se virou para olhar o zumbi deitado no chão, explicando para I, e o motivo, o que, aquele monstro já estava enfraquecido por causa dos tiros. Eu só dei o golpe final. Com um zumbi de boca aberta no chão, Minsuki explica melhor sobre esse zumbi. Aster, um zumbi, criado a partir da fusão de dois zumbis, com um poder destrutivo imenso. Então o destaque dele é a sua alta capacidade de defesa. O Insuko se vira e aponta um dedo para o próprio queixo. No entanto, ele tem uma fraqueza, o queixo, mas ele pensa de outra forma. Claro, ele não está errado. Ele é preciso uma força equivalente à de uma serra de ferro para funcionar. Ele ainda não confia totalmente nele, e olha fixamente para os olhos vermelhos dele. E os olhos, eu nasci com falta de melanina. Ele aponta para ele, dizendo que ela gosta dele, então ele tem que cobrir os olhos. Do jeito que ele olha, realmente faz as pessoas se sentirem desconfortáveis. Mitsuko olha para ela, curioso. Então você ainda acha que eu sou um zumbi. Mas Irene ainda não abaixa a faca na mão. Parece que ela ainda suspeita dele. Irene franzia a testa, ainda ponderando. Muito suspeito. Claramente há algo errado. Lá na hora que a Dami vem bancar a boazinha. Mas por favor, parem com isso. Que zumbi protegeria a própria filha? Depois de ouvir as palavras de Dami, e se vire para de interrogar Minsuki. Eu permito. Dami. E coloca a arma no ombro. E ordena entrem. A desconfiança dela em relação a Minsuki não mudou. De agora em diante, vou ficar de olho em você. Seu especialista. Dami e o pai dela olham para ela com rostos serenos. Dami olha de relance para o lado. O grupo de soldados de proteção está morto. Ela franze a testa ao ver que eles se sacrificaram. 2 soldados ofegantes correm para perguntar a Iri, capitão, você está bem? Mas ela chuta a perna de um dos soldados à frente. O soldado imediatamente tremeu e se ajoelhou diante de IRR, ouvindo sua repreensão. Em uma emergência, todos deveriam ser evacuados rapidamente para o estacionamento subterrâneo. Por que não fizeram isso?
O soldado ao lado explicou a ela, mas ela o encarou com um olhar fulminante. Nós também estávamos em pânico. Se aquele monstro não estivesse morto, todos no supermercado teriam morrido. Como expressão feroz, advertiu os dois soldados. Se eu vir isso acontecer de novo, quem vai matar vocês? Não serão zumbis. Mas o soldado imediatamente se endireitou e saiu. Obedecendo a R? Sim, senhora. O soldado ainda gritou para ir rir. Ele repreendeu os soldados que haviam sido repreendidos por ela e olhou para ela com raiva. Por favor, descanse bem, senhora. No supermercado, na praça, todos já tinham um lugar confortável para deitar. Pai e filha de Min-soo, que também estavam sentados lá dentro. Que bom! Min-soo que não entendeu porque sua filha disse isso. Que bom, o que B. Dami levantou a mão e sussurrou para ele. Agora o papai não vai ser descoberto. Eu também desabafei com meu pai sobre como eu estava me sentindo. Eu menti sem ter certeza de nada. Eu estava tão apavorada que ele suspeitasse que meu coração quase explodiu. Mas se eu não exagerar, eles não vão suspeitar. Meu pai não é do tipo que usa faca. Sem pensar, Dami olhou para Min-soo, perguntando a ele, você conhece essa pessoa? A princípio, ele não entendeu a quem a filha estava se referindo. Mas então o Soo-ki percebeu a quem a filha estava se referindo. Ele negou verbalmente, mas em sua mente, ele se lembrou das vezes anteriores em que havia ajudado muito. Não dá para ver na cara. Mi colocou a mão na boca fingindo tossir. Mas na verdade ela estava questionando, mas você sabe o que é exagerar? Onde você aprendeu essas palavras da minha filha? Quem mais seria eu? Quando foi que eu te ensinei isso? Ele me suculou para a filha com carinho. Claro que sim. E muitas vezes. Então ele se lembrou das vezes anteriores em que os dois estavam sentados perto da fogueira, conversando juntos. Min-soo se levantou sem esquecer de dizer a Dami. Tantas vezes assim, fique aqui, vou pegar comida para você então. Min-soo olhou para Dami, que estava em um estado pensativo. Dami bagunça o próprio cabelo, enquanto tenta se lembrar das vezes em que ensinou o pai antes, e Min-soo apenas observa sua filha ingênua e sorri. Prometa para mim, um óculos com uma cor dourada que alguém segura na mão. Dami segura os óculos na mão, e declara em voz alta que o papai está se tornando estranho, absolutamente não pode ser dito. Dami, parece que ela está muito preocupada com o pai dela. Se as pessoas souberem, podem machucá-lo. Dami com o rosto determinado. Quer que Mitsuki se lembre de suas palavras. Tem que prometer para mim, entendeu? Mitsu vai até o ponto de reabastecimento do grupo de soldados da guarda. Um soldado lhe entrega os suprimentos. Dami estava certa. Parece que muitas pessoas estão curiosas. Ao ver os olhos vermelhos dele, sua pequena identidade foi revelada neste lugar. Um suco olha para todos ao redor. E percebe, todos entrarão em um estado de pânico frenético. Dami com a caixa de suprimentos na mão. Min-soo que chama Dami. Papai chegou. Dami adormeceu no chão. Não sei quando. Ele caminha cuidadosamente até ela. O Min-soo, cuidadosamente, cobre a filha com um cobertor. Ele observa Dami dormindo confortavelmente, franzindo a testa pensativamente. Por que será? Ele também costuma ponderar em seu coração a velocidade com que os zumbis estão aparecendo. Em cada estágio, é muito rápida. O Min-soo, que está realmente surpreso com essa transformação. Mais de 100 se reuniram em frente à porta, e em apenas uma semana, surgiram zumbis mutantes, uma velocidade que eu nunca experimentei em minhas 99 vidas anteriores. Isso tornou a situação uma incógnita, porque os zumbis estão mudando. Ele também se pergunta em silêncio. Eu tenho um pressentimento. O Insuka abaixa a cabeça, sem revelar sua expressão. Parece que ele teve uma ideia. A cidade agora está em paz. Apenas o supermercado à Marte ainda está iluminado. Um zumbi com uma língua comprida está olhando para a direção, sentindo algo. Exatamente, um zumbi com 6 braços está no topo da montanha, olhando para a cidade. Eles estão me procurando.
Não é só mas uma horda de zumbis mutantes está avançando em direção à cidade, eles querem me matar, e aos meus filhos. Os rostos deles agora estão ferozes e horríveis. Não está claro se a minha existência que os incomoda, ou apenas medo, mas uma coisa é certa. O zumbi de 6 braços de repente solta um grito. Min-soo pega uma escada, silenciosamente, e vai para trás da montanha, para enfrentar uma horda de zumbis mutantes, até eu sou um alvo para eles. Então Mitsuko olha para os zumbis, então ele pensa, obrigado, todos vocês se reuniram aqui, muito bom. Ele bateu a escada com força no chão. Agora ele está pronto para atacar a luz. A qualquer momento, então não precisa procurar mais. Os zumbis ficaram parados ao vê-lo, então eles provocou. O que estão esperando? Comecem logo. Min-soo pegou a escada, e antes que a garota acordasse, ele a quebrou ao meio, com um pouco de força, então ele assumiu uma postura de batalha. Precisa acabar com isso logo. Finalmente, o zumbi de 6 braços rugiu. Odiando aquele rosnado, os zumbis atacaram em massa. O Mitsuko usou a escada para acertar diretamente o pescoço do zumbi, então com um único movimento, ele lançou o enorme zumbi para longe. Então só com 2 escadas nas mãos, ele derrotou inúmeros zumbis. Com um único golpe, a cabeça de um zumbi voou por cima do ombro de Min-soo. Os corpos dos zumbis foram espalhados por todos os lados por ele. Os zumbis tentaram cercá-lo, mas ele os derrubou facilmente. O braço de Mitsuko começou a inchar. Um dos seus olhos parecia em chamas, e sua mão se fechou em punho, pronta para golpear. Então ele derrubou um zumbi com um soco, e depois usou a escada direto na cara dos outros. Mas então, de repente, os zumbis juntaram seus corpos, formando centopeias gigantes. Os zumbis começam a vomitar um líquido roxo em uníssono. Imediatamente, uma fumaça extremamente tóxica se espalha ao redor. Primeiro, Min-soo salta alto com 2 escadas nas mãos, enquanto os zumbis se reagrupam incessantemente embaixo. Ele usa as 2 escadas para golpear diretamente a cabeça dos zumbis, desintegrando-os. Em seguida, Min-soo pega 2 machados de trás das costas. Com os 2 machados, ele golpeia os zumbis, fazendo seus corpos voarem em pedaços, desfazendo a bagunça. Ele avança em direção ao zumbi de 6 braços, que está parado atrás. O zumbi de 6 braços estende seus braços para longe. Mas ele não tem tempo de tocar em Min-soo, que misteriosamente usa um chute para acertar seu rosto. O chute fez o zumbi de 6 braços gritar de dor. Finalmente, Min finalizou com seu machado. Ele mordeu o lábio com o rosto determinado, e cortou a cabeça dele. O sol já estava alto, e os primeiros raios iluminavam o supermercado. A Marte. Dentro do supermercado, Dami ainda estava dormindo profundamente. Dami abriu os olhos lentamente. Dami se espreguiçou, alongando os músculos depois de uma longa noite de sono. Inconscientemente, ela olhou para frente. Min-soo está de volta para preparar o café da manhã e trazer para você, Dami, filha do papai. Já acordou. Um prato de arroz, com todo o amor de Min-soo, para sua filha é trazido para ela. Vamos coma? Querida. Min-soo com o rosto gentil. Estende a mão, para dar-me comer. Está com muita fome, não é? Dami vê seu pai agindo assim e fica parada, olhando por um tempo. Ela olha para o prato de arroz, que seu pai preparou e sorri. Um dia ensolarado e quente, com raios de sol brilhantes. Em uma sala, ouve-se uma voz questionando: Ei, você está brincando comigo? Um soldado relata a situação da noite passada para ir. Estou falando a verdade? O som abafado veio de 1 hora às 5 horas da manhã passada. O próprio capitão Dai ouviu. 2 soldados subiram a montanha esta manhã para investigar a situação e encontraram os corpos de zumbis espalhados por lá. E com os resultados da exploração desta manhã, todos os zumbis ao redor da área foram eliminados. E com o rosto furioso, bate na mesa e grita: Que diabos você está dizendo? Quer dizer que eles se mataram?
E o soldado aponta para o ouvido, explica: eu também achei difícil de acreditar, mas eu mesmo testemunhei. E abaixa a cabeça na mesa, pensando: todos os zumbis foram eliminados em apenas 4 horas. Que diabos está acontecendo? E de repente, e olha para o dispositivo ao lado. Seus olhos parecem ter tido uma ideia. Espere, você quer dizer. E recupera a compostura, senta-se à mesa e ordena ao soldado: reúna todos. Sim, sim, senhora. E ri com o rosto sério. Declara: a partir deste momento, vamos iniciar o plano de retirada do supermercado AA. Na manhã seguinte, um velho testemunha essa cena, e não consegue acreditar, é sério. Aqueles idiotas sumiram sério. Desapareceram, eu ouvi claramente. Vozes de soldados conversando. Até aqueles gritos de zumbis sumiram completamente. As pessoas comuns estão rindo, como se tivessem ganhado na loteria, como se os zumbis tivessem desaparecido. Agora estamos seguros. Pai, parece que os zumbis realmente desapareceram. O protagonista não disse nada, apenas colocou, silenciosamente, o capacete na cabeça dela. Dame, ouça com atenção, que o papai vai dizer. Mais tarde, não tira o capacete de jeito nenhum, entendeu? Ela não entendeu, e perguntou de novo, mais tarde. Logo depois, Henry saiu de dentro, e pegou o megafone para anunciar. Esta manhã, embora a causa ainda não seja clara, confirmamos que todos os zumbis na área foram eliminados. Uau! É verdade, estamos vivos. Mas antes que se visse, alegrem, ela continua, portanto, a partir de agora, nós vamos nos retirar deste lugar. Nos retirar deste lugar. Ei! Eu ouvi direito, não sim? Você ouviu certo. Não há mais zumbis. Então por que nos retirar? Ela continua, 3 dias atrás, pouco antes de perdermos o contato, estávamos em comunicação estreita com outra unidade, a 2ª Brigada Mecanizada. Esta brigada está localizada na área de João Gengia, considerada a única unidade militar sobrevivente na região. Eles ainda têm força blindada de nível de batalhão e soldados em escala de brigada, e o mais importante, são capazes de receber civis. Ao ouvir isso, as pessoas gritam freneticamente. Pretendem deixar este lugar com base em apenas uma ligação telefônica, isso mesmo. Como podemos saber se é verdade? Não precisam se preocupar com isso. Eu sei quem está do outro lado da linha melhor do que ninguém. Codinome: Blue Hook. Então, se for essa pessoa, todos podem confiar plenamente. Confiar nela. Quer que a gente vá embora, só por causa de um sinal de rádio cortado há 3 dias, para morrer. Temos que ir, se os zumbis voltarem não, vamos aguentar não. Não vamos a lugar nenhum. E se os zumbis não voltarem? Viu só, eu sabia que isso ia acontecer. Se um homem estivesse liderando, será que tomaria uma decisão tão emocional e arriscada assim? Eu não estou certo. E ficou toda irritada porque... De repente a voz do men soa não. Os zumbis com certeza vão voltar. Quem você pensa que é para falar com tanta certeza? Responde. Henry se assusta. Especialista. Especialista? É não. Você diz para aquele homem que ficar aqui é como ser carne no prato. Você chama isso de viver. Não é como esperar o dia em que vamos ser devorados. Com as palavras e atitude do protagonista, o rosto daquele cara enche de água. E se nós formos com eles, você tem certeza de que vamos sobreviver? Ele responde imediatamente: não posso garantir. Viu só sabe falar? Então deixe-me perguntar de novo. Não ir com o exército? Sem a proteção do exército, vocês acham que vão sobreviver? Aquelas palavras silenciaram a todos. Pensando bem. Acho que o capitão já estava certo. É verdade. Sem os soldados já teríamos morrido. Vamos, é graças a eles que ainda estamos vivos. Vamos confiar neles uma vez. Confie nos militares. Confie no Capitão Chá.
Henry ficou boquiaberto e num piscar de olhos, ele conseguiu mudar a opinião de todos, sem nenhum esforço. Afinal, quem é aquele cara? Vendo você me olhando assim, o protagonista diz, não precisa me agradecer. Então, o que eu te agradeci, por acaso? Situações desfavoráveis, tendo que persuadir os outros, eu já estou acostumado com isso. Além disso, isso também é por mim e pela minha filha. Porque eu acredito que, sendo a capitã, você certamente conseguirá. Ao ouvir isso, ela se apaixona perdidamente. Em seguida, ela anuncia, a partir de agora, vamos dar início ao plano de retirada daqui. Eu, Shayari, com certeza, tirarei todos deste lugar em segurança. Logo em seguida, pelotão de soldados lidera a caravana de ônibus cheios de civis pela estrada. Então todos avançam por uma ponte. Dami no carro ainda usa o capacete por precaução. Os soldados no carro parecem todos preocupados. Aí ele derruba o grupo na frente. Depois de um tempo, todos chegam a um cruzamento. Faz tanto tempo que não atravessa o rio An. É uma sensação estranha, agora concentrem-se. Agora é que vai começar de verdade. De repente, um soldado grita, Sargento Shin, tem um zumbi à frente. Mas em instantes, uma horda de zumbis apareceu. Henry fala no rádio, zumbis à vista, iniciem a operação. Civise, equipe C para a direita, nós vamos pela esquerda. Ação imediatamente, todos agem conforme o plano. Nesse momento, a voz do protagonista. Sua primeira característica dos zumbis, sua audição é mais sensível que a visão. Soldados, joguem todas as garrafas na rua. Os zumbis ouvem o barulho e imediatamente os perseguem. Deu certo, eles estão nos perseguindo nessa direção. Mantenham distância, não deixem que nos alcancem, mas senhor capitão. O número de zumbis está aumentando cada vez mais, eles vão nos alcançar logo, com essa situação. Agora vamos para a ponte, seu Sam. A segunda característica dos zumbis é que, se houver humanos, não importa a situação, eles vão se atirar para cima deles. É agora. Imediatamente, o carro fazendo uma curva de 180 graus, e a ordem de zumbis continua correndo para frente. Um zumbi vê isso, mas já é tarde demais. A multidão não consegue frear e continua correndo para frente. Todos pularam no rio. As costas deles são o ponto fraco. Logo depois, o protagonista chega dirigindo e atropela os zumbis restantes. Hoje o protagonista está animado, o rolo compressor está chegando. O rolo compressor, que pode esmagar tudo, com pressão de dezenas de toneladas. Nesse momento, um zumbi gigante também aparece. Mas ainda vira carne moída sobre o rolo compressor do protagonista. Os zumbis que estão na frente também não são exceção. Os soldados que veem isso não podem deixar de tremer. Os zumbis estão caindo no rio. Porta para o comboio de civis. Dami ainda está preocupada com o protagonista, lembrando de minutos antes do plano acontecer. Por que você tem que fazer isso? Não há mais ninguém, além de você, que possa fazer isso. Eu vou com soldados bem ao lado. Não se preocupe. Mas, e se eles te descobrirem? De repente, ela ouve a voz das pessoas, o time do capitão já está de volta. Não se preocupe, você só está em uma missão de apoio, pai. Absolutamente não vai contar nada. Estava emocionada, mas de repente congelou diante da cena. Henry imediatamente ordenou que todos recuassem. Sim, senhora. A horda de zumbis à frente avançou. Mas acabaram virando carne moída, diante do rolo compressor, nível SS. Todos gritaram animados. Atropelamos eles com um só golpe. Um momento depois, finalmente, a caravana chegou ao local. Capitão Shah. Nós conseguimos. 18h45. Toda a 2ª Brigada de Infantaria Mecanizada chegou. A 2ª Brigada de Infantaria Mecanizada, uma unidade que sofreu muito na minha vida anterior, sob uma liderança firme. É um dos pontos estratégicos cruciais que devemos ultrapassar para avançar para Daejeon.
Mas levar apenas 8 dias para chegar aqui. Há um recorde. Mas não devemos ser complacentes e agir de forma descuidada só porque somos mais fortes. Dani pode estar em perigo. Não vou me desviar do caminho comprovado, da minha vida anterior. Agora que está realmente começando. Nesse momento, os soldados não podem deixar de idolatrar o protagonista. Ele é o melhor, um especialista. Só encontramos aquele carro, mas ninguém se atreveu a dirigi-lo. Oi, você já fez algum trabalho braçal antes? Para ser honesto, no começo eu estava um pouco desconfortável em ter que trabalhar com você. Não, mas graças a você, todos nós sobrevivemos. Não, eu só aprendi. Neste mundo, saber muitas coisas é uma vantagem para sobreviver. Ai, que bom que todos chegaram em segurança. Sim, obrigado. O que você disse? Um não? A frase, depois que barulho. De repente, uma voz. Prazer em conhecê-la, Capitã Shayari. Estávamos esperando por você. Oi, para quem não sabe, este é o comandante da 1ª Companhia, do 1º Batalhão, da 2ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Sargento Lin He. Você me conhece sim. Fui informado que com as habilidades da capitã, com certeza chegaria aqui hoje. Sim, o Coronel Shah disse isso. Coronel Shah. Sim. Ele disse que uma militar teimosa e barulhenta apareceria aqui em breve. Seu rosto ficou sombrio na hora. Onde está o coronel agora? Ah, ele está no portão dos fundos. Agora? Porque há zumbis lá. O coronel já está lidando pessoalmente com isso. Ele mesmo liderou as tropas? Não, senhora. Sério, afinal. O coronel não é mais jovem. Não é que... Diante da sua pergunta, ele apenas sorriu. O coronel está lidando com isso pessoalmente. Mudando para o portão dos fundos da brigada. 35 minutos e 27 segundos. Senhor comandante da brigada, novo recorde? É verdade, o machado ainda é melhor que uma arma. É muito mais satisfatório cortar assim. Para quem não sabe, este velho é o ex-comandante do Comando de Operações Especiais, atualmente, comandante da 2ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Coronel Shah Chapungro, apelidado de Tag Azul. Mesmo assim, da próxima vez, por favor, use uma arma. Nós também estamos aqui, e se o morderem? Ele riu com satisfação. Chapungro, ser mordido por esses zumbis insignificantes não me faça rir. Alguém do meu nível consegue perceber só de olhar? Que tipo de poder de combate eles têm? Que diabos vocês com esse poder de combate de merda poderiam ajudar? Só atrapalham. Isso foi um pouco demais. Ah, estou bravo. Mas ele está certo demais para discutir. Ai, minhas costas doem tanto. A frase, a velhice não perdoa, ninguém é tão verdadeira. Não existe ninguém útil além daqueles inúteis. Ei, velhote, nós ouvimos isso. E de repente um zumbi se levanta no meio da multidão, chamando a atenção dele. O que você ainda está vivo? O zumbi grita freneticamente. Mas antes que possa fazer algo, é esmagado pelo rolo compressor. Os 2 guardas ficam surpresos. O que foi isso? O velho segura firmemente o machado, em posição de defesa. Nesse momento, ele se lembra do que disse antes. Alguém do meu nível sabe, na hora só de olhar, qual é o poder de combate deles. Depois de ver o protagonista, ele sente um perigo mortal. Ele sorri amigavelmente e diz: Olá, a todos. Eu vim com a Capitã Sherry. Meu nome é Hil Mincel. Eu ouvi a situação, e vim ver se posso ajudar em algo. O velho nem sequer o ouve, e imediatamente avança, brandindo o machado. Ele nem sequer desvia, e recebe o ataque em cheio. Os guardas entram em pânico. O que o senhor... Acabou de atacar um civil. Mas então ficam surpresos. Como é possível? O que acontece que ele parou o machado com as mãos nuas. Os 2 se encararam intensamente, sem dizer uma palavra. Os guardas gritam: Coronel. O velho imediatamente ordena: entrem e acionem o alerta vermelho agora. Esse cara é um monstro.
O protagonista disse de repente. O olhar dele. Não dá para enganar. O coronel chapunhou. Não entendeu nada e perguntou. O que o protagonista apertou levemente a mão. E o machado nela se quebrou em 3 pedaços. Eu preciso ficar neste lugar. E para fazer isso, preciso convencê-lo. Mas parece que palavras não serão suficientes. Em vez disso, vou mostrar a ele quem eu sou. Do jeito que ele mais gosta. O protagonista posando uma pose de luta super intensa. Em outras palavras, você está querendo lutar comigo agora. Em toda a minha vida nunca vi um lunático como você. Se eu me importasse com essas besteiras, como sabe que eu não estou interessado? Tudo bem? Vamos ouvir. Afinal, que tipo de pessoa você é? Dito isso, ele pula e ataca o protagonista. Mudando a cena para o pessoal, neste momento o alarme vermelho soa repetidamente. Todos os civis devem se mover imediatamente para o abrigo. Código vermelho. O que está acontecendo? Isso. Eu não sei muito bem. Eu explico depois. Primeiro, por favor, sigam o protocolo. De repente o guarda chega e diz: Você é a Capitã Chá, a Capitã Kaki? De repente ele aponta a arma para Hehehe. Oi, se você é a Capitã Comandante, então pode explicar. Eu também não entendo o que está acontecendo. O que você está fazendo agora? Um monstro atacou o general de brigada, no portão dos fundos do acampamento. Então ele mencionou o seu nome. Monstro, de quem você está falando? Rio Mincel é o nome que ele se deu. Diga. Quem é ele? Ao ouvir isso, todos ficaram extremamente surpresos. E Dami estava extremamente preocupada. Corta para o protagonista, que agora levanta a mão para atacar. A mão dele atinge a parede atrás do general em cheio, um soco só, e já destruiu a parede toda. Chegou a este ponto, e você ainda se atreve a dizer que é humano? O protagonista levanta a mão para defender o chute dele. Logo em seguida, o protagonista desaparece. Ele teletransporta-se para trás dele, ele se assusta e rapidamente se vira para desviar. Finalmente, ele conseguiu desviar. Ele de repente sentiu que algo estava errado. Então ele, furioso, lançou um soco trovejante na cara do protagonista. Ele agarrou a gola do protagonista e disse: Você tá querendo me zoar naquele soco? Você se conteve, não foi? Você estava pegando leve comigo. O protagonista não escondeu e respondeu sim. O que seu moleque insolente tá me desafiando? Se eu lutasse com toda a minha força, eu poderia matar o coronel. Ele não ouviu isso e não disse nada. É verdade. Desde o momento em que comecei a lutar com ele, todas as células do meu corpo sentiram claramente a diferença esmagadora. Afinal, o que você quer de mim? Eu quero ser protegido. O velho respondeu com uma gargalhada. Que besteira, um monstro, como você quer ser protegido? Não quem precisa de proteção. Não sou eu. Hilda Mi. É minha filha. Por favor, permitam que eu, minha filha e aqueles que estão comigo, então fiquemos nesta brigada. Para mostrar minha boa-fé, eu me ajoelho. E se for preciso, eu estou disposto a fazer qualquer coisa por vocês. Corta para a noite. Na área de recepção de civis. Você ouviu o que disseram agora há pouco. 2. Hoje claramente chamaram ele de monstro. Já achei estranho no supermercado. O jeito que ele olha dá calafrios. Ouvi dizer que é por falta de melanina. Pensando bem, os olhos dos zumbis também são vermelhos. Por que será que ele é mesmo? Ele é um zumbi. Nesse momento, o protagonista se ofereceu para ser pego. Muito bem. As pessoas que você trouxe, nós vamos deixá-las ficar na brigada. Mas o problema é você. Como posso confiar em alguém perigoso como você? Isolamento. Isolamento. Se não pode confiar em mim, por favor,
me tranque em uma cela isolada. Não importa quanto tempo leve. Dame, eu vou provar que não sou perigoso. Eu vou provar. De repente, por trás da cerca, uma cabeça aparece. É a Dame. Ela está sorrindo. Dame, você está bem. Eu claro que estou. O alerta foi cancelado. Os soldados me trataram muito bem. Eu até pedi permissão para sair. Está muito abafado aqui no abrigo. Desculpa, filha. Aquela promessa de que eu não ia mais me meter. Eu não consegui cumprir, Dame. Você deve estar muito decepcionada comigo. Não, ela dá um cascudo no protagonista. Se não fosse por mim, você e os outros não teriam chegado aqui em segurança. Então levante a cabeça. Não importa o que digam. Eu sempre acreditei em você. Ah, tenho que ir. A chamada é às 10. Se me atrasar, serei repreendida. Boa noite, pai. Sim, Dani. Boa noite para você também. Logo depois, ela foi para a área comum. Então seu rosto estava radiante. O Man também. Mas depois de um tempo, ela de repente fez uma careta. Lágrimas começaram a cair. Ele também sentiu, mas apenas abaixou a cabeça. De repente, passos ecoaram. Senhor Hill Mincel. O brigadeiro general está pedindo para vê-lo. Cena muda para o quarto do velho. Ele aponta para um mapa circular, com a anotação: Estação Gupabal. Vários sobreviventes detectados 20 minutos atrás. Na área da estação Gupabal que desabou, várias frequências de sobreviventes foram confirmadas por meio de um dispositivo de detecção de som. E ao mesmo tempo, também há uma frequência estranha não identificada. O ponto crucial da operação é movimento rápido. Muitos soldados podem se tornar um obstáculo, então só enviarei forças de elite. E é você? Você disse, não foi que por um garota você faria qualquer coisa. Então você disse, não foi que só estava esperando por isso. E você se libertaria imediatamente? Você respondeu com confiança, quando partimos. O velho sorriu. Agora mesmo. Operação de resgate na estação Gupabal corta para um abrigo no subsolo da cidade. Um bebê está nos braços da mãe. Cercados por muitos civis buscando refúgio, o bebê, brincalhão, puxa a manga da pessoa ao lado, deixando a mãe sem graça. Diane, não. A pessoa ao lado diz, infeliz. Essa criança é tão barulhenta, já está abafado o suficiente aqui. Que irritante. Uma senhora sentada ao lado deles defende o que uma criança sabe, não faça isso. De repente, o bebê olha para o teto como se estivesse vendo algo. Papai. As palavras da criança deixaram a mãe curiosa também. De repente, as luzes se apagaram, e a escuridão envolveu o lugar. Algo estava rastejando do teto. Um rosto extremamente horripilante apareceu. De repente a cena muda para o exterior, onde muitos zumbis estão vagando por aí. Enquanto eles vagam, uma luz brilha. Um carro avança e atinge um zumbi, fazendo-o voar. Vê, Minsuke? Meu carro é ainda melhor que um rolo compressor, né? Bulldozers têm um grande poder destrutivo, mas a mobilidade deles é bem ruim. Que chato. Isso mesmo. Dessa vez, velocidade é sobrevivência. Por causa da variável, há duas coisas às quais precisamos prestar atenção. Primeiro, o desabamento. A entrada e os trilhos do metrô também estão bloqueados. E a outra coisa é que ele aponta para o telefone e diz: uma pessoa não identificada está no espaço isolado com os sobreviventes. O que significa que não podemos nos dar ao luxo de atrasar nem por um segundo. Ele entrega o telefone ao personagem principal e aponta, dizendo: em Gupabal, o poço de ventilação é bem largo. Felizmente então a situação está estável. Entrem no subterrâneo, pelo poço de ventilação. Resgatem rapidamente os sobreviventes. Essa é a chave para esta operação.
Todos lá dentro devem ser salvos, não deixem ninguém para trás. Entendido? Não. As palavras de May o chocaram imediatamente. A operação vai falhar. O quê? O que foi? Você repetiu as palavras? A operação de resgate na estação Gupable. O tempo é ligeiramente diferente, mas o mesmo evento sempre acontece. O coronel sempre tem o melhor plano. Mas até agora o número de pessoas resgatadas é 0. Corta para a mãe. Ela abre os olhos depois de estar inconsciente. Ela vê que todos ao seu redor estão pendurados. Ela se pergunta como isso aconteceu. Que diabos está acontecendo? Ela se debate e grita Dai-un. Onde você está? A teia de aranha finalmente se solta. E ela cai imediatamente. As pessoas também estão preocupadas e perguntam: moça, você está bem? Mas, ela não se importa com nada, constantemente procurando a criança ao redor. Tem outra pessoa amarrada lá em cima. Ele diz irritado ali: por favor, me desamarre, tio. Você conhece meu filho? Você viu meu Dai-un? O tio diz irritado: minhas mãos doem tanto. Que irritante. Droga, como é que eu ia saber? Eu nem sei por que estou aqui. O que você está esperando? Se apresse e tire isso. De repente, uma velha surge do nada. Está sendo intrometida, velha. O que você está fazendo aí? Ela não responde, os olhos dela estão vermelhos. A boca dela se abre bem. Ela engole o bueiro amarrado. Gritos ecoavam por todo lado, e todos estavam com muito medo para se mover. Um momento depois, o homem caiu, mas ele não era mais um homem. Ele havia se tornado um zumbi. As pessoas entraram em pânico e correram. Como pode haver zumbis aqui? Quem sabe? Apenas corra. Droga, para onde corremos? Dai-un. Todas as saídas estão bloqueadas. De repente, a mãe ouviu uma voz chamando. Ela virou o rosto olhando para a esquerda. Era um porão lá embaixo. Ela imediatamente correu para dentro sem pensar, fazendo as pessoas ao lado dela se perguntarem: ei, por que você está descendo aí? Os trilhos estão bloqueados. Filho, o que você está esperando? Vem aqui, pai. Olhe para frente. Lá na frente tem uma multidão enorme de zumbis. Neste momento, a mãe está procurando freneticamente pelo filho. Dai-un. Estou aqui, estou indo. Um momento depois, ela correu até o fim, mas o que a pegou foi um bebê gigante mutante. Era deformado, com pernas crescendo por todo o corpo, com uma aparência terrível. Está chorando alto, mamãe. A mãe perdeu toda a razão. Não, não pode ser. É tudo mentira. Isso mesmo, é só um sonho. E o pior pesadelo? De repente, o porão inteiro explode em chamas. O bebê zumbi é queimado pelas chamas e grita incessantemente. A mãe se ajoelha no chão testemunhando essa cena. Corta para o personagem principal, que tentou tudo o que podia, mas ainda assim não conseguiu salvar ninguém. O que significa que, se fizermos do jeito humano, não dá para fazer. Temos que fazer de um jeito não humano.